Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo. Você está na Rádio Câmara ABC e esse é o podcast Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins aqui de Balneário Camboriú. E a nossa conversa de hoje é sobre poluição sonora e o programa Silêncio é Saúde. E para falar sobre isso, estamos recebendo o doutor José de Jesus Wagner, promotor de justiça, titular da 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Balneário Camboriú. Seja muito bem-vindo, promotor. Obrigado. E também, é claro, os nossos parlamentares mirins, a Maria e também o Richard. Vou deixar que vocês se apresentem. Olá, meu nome é Maria Luísa e eu sou representante do Centro Educacional Municipal Governador Ivo Silveira. Olá, tudo bem? Eu sou o Richard Laurindo e represento o Sanguesland. E é o Richard que começa fazendo nossas perguntas. Com você, Richard. Bom, da onde surgiu a ideia e o que seria o programa Silêncio é Saúde? Primeiramente, agradecer a oportunidade, do convite dos nobres vereadores mirins. E o programa, Silêncio é Saúde, surgiu quando eu assumi a 5ª Promotoria de Justiça no mês de maio desse ano, e eu, levantando os problemas mais graves e de maior número na 5ª Promotoria, percebi que a questão da poluição sonora tinha uns números altíssimos, Tinham muitos inquéritos civis, inquéritos policiais, ações cíveis e penais que demoravam a ser concluídas devido à falta da caracterização da materialidade do crime de poluição sonora. Então, a materialidade é feita através de autos de constatações ou mesmo perícias técnicas feitas pela polícia técnica, só que visualizamos a necessidade de, no atendimento das ocorrências pelas corporações policiais, que isso fosse feito de pronto. Então, visualizada essa situação e o número de reclamações da comunidade, que era enorme, era tipo um clamor público da coletividade pedindo socorro quanto à questão da poluição sonora. E, diante desse número de inquéritos nas áreas civil e criminal, muitas reclamações constantes em boletins de ocorrências e até mesmo diretamente na Promotoria de Justiça. E a falta de equipamentos, surgiu a ideia da criação do programa Silêncio é Saúde. Esse programa se baseia no direito do cidadão à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República. A poluição sonora também é tratada como uma questão de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. E houve os estudos de que poderíamos fazer em termos de objetivos, metas, período de vigência desse programa, foi lançado em julho desse ano, no dia 2 de julho. Houve uma pronta adesão da comunidade, houve um ofício feito por 21 entidades civis, sejam associações de moradores, conselhos de segurança, apoiando a ideia do programa e dizendo, promotor e mais as autoridades que estavam conosco nesse programa, a coletividade foi que abraçou. E isso foi que realmente nos deu força para mostrar que as nossas ações realmente estavam direcionadas para um objetivo que era procurado pela comunidade. Sim. Houve, então, a adesão dessas 21 entidades, associações de moradores, conselhos de segurança, e também houve um protocolo de intenções no qual as corporações de segurança aqui da comunidade aderiram ao programa. Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Militar Ambiental, o BCTRAN, aderiram ao programa dizendo, vamos participar, vamos buscar fórmulas para tentar resolver esse problema. E houve, então, o lançamento do programa, o protocolo de intenções,
E, com isso, começamos a fazer reuniões, debater o assunto, mas de forma rápida, objetiva, que o assunto necessitava realmente de um tratamento de urgência. E surgiu também a ideia de que os sonômetros, né, fossem conseguidos com recursos advindos de acordos feitos pelo Ministério Público com pessoas que estavam sendo processadas ou na iminência de ser processadas na esfera civil e criminal, e a legislação permite que acordos sejam feitos nesse sentido. Nesse sentido, foram buscados recursos e, com isso, conseguimos a aquisição de 4 sonômetros. Sonômetros é o decibelímetro mais atual, mais eficaz em termos de medição sonora. E, com isso, nós conseguimos munir as corporações daqui de Balneário Camboriú, as já citadas, e assim nós temos um quadro em Balneário Camboriú onde todas as corporações possuem o sonômetro. Se fizermos um levantamento, talvez fique constatado que Balneário Camboriú deve ser o único município do estado, até mesmo do país, onde as corporações foram munidas, né, foram equipadas com esses sonômetros, podendo dar dessa resposta, né, à comunidade. Então, é um fator muito positivo que foi alcançado. E, com isso, né, nós estamos também desenvolvendo pedidos na esfera judicial para efeito de buscarmos aqueles infratores que reiteram no cometimento do crime de poluição sonora ou mesmo esteja na iminência de cometê-lo, até porque o programa tem como objetivo a prevenção e a repressão à poluição sonora. Houve decisões judiciais recentes nas 2 esferas, civil e criminal, no sentido de fazer cessar alguma atividade comercial de estabelecimentos até que seja feito o tratamento acústico, e outra decisão no sentido de que cesse o uso de música ao vivo ou mecânica até que haja realmente o tratamento acústico naquele estabelecimento. Frisa-se também que a questão é que existe grande diferença. As pessoas perguntam: é perturbação do sossego alheio e poluição sonora, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A perturbação do sossego alheio é uma contravenção penal prevista no artigo 42 da LCP, com pena de 15 dias a 3 meses, é considerado um delito de menor potencial ofensivo. Então, ou seja, é um crime que não tem a gravidade, é um delito que não tem a gravidade do crime de poluição sonora. A poluição sonora, por sua vez, o crime de poluição é previsto no artigo 54 da lei ambiental, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, são totalmente diferentes as 2 situações. O programa se destina principalmente à prevenção e ao combate ao crime de poluição sonora, até porque a perturbação do sossego alheio, não que não seja importante ter o atendimento, mas é uma situação de menor gravidade, ela ocorre casualmente. Eu cito sempre o exemplo assim, de uma festividade num salão de festa, né, num condomínio, onde as pessoas podem extrapolar o horário de funcionamento, ali causa um certo desconforto para os moradores, existe uma perturbação, por muitas vezes a polícia é acionada, mas nesse exemplo não se encaixa no caso de poluição sonora. A poluição sonora é justamente aquela conduta que seja pela emissão de ruídos acima dos decibéis permitidos seja tão intensa, tão grave, tão repetitiva, que realmente coloque em risco a saúde das pessoas. Então, são coisas distintas e os tratamentos têm que ser distintos. Até porque uma perturbação do sossego alheio, no meu modo de ver, pode ser atendido pelo próprio síndico do prédio, as pessoas podem se valer do seu direito de vizinhança com medidas até na esfera civil, e aqui frisa-se, né, não deixa de ser importante o atendimento de uma contravenção de perturbação do sossego alheio. Mas o programa se destina ao combate ao crime de poluição sonora. Ok.
Eu queria te perguntar quais que são os malefícios da poluição sonora. Você sabe responder? Uma breve consulta, né, seja através do Google ou mesmo, né, em revistas especializadas, mostra que a poluição sonora afeta a parte auditiva do ser humano, acarreta estresse, ansiedade devido à perda de sono. As pessoas que estão debilitadas de alguma forma na sua saúde, seja pessoas cardíacas. Trabalha um pouco com o mental também, né, da pessoa. E causa uma situação que aquela constância dele não ter o sono, as horas de sono devida e o descanso mental e até mesmo físico, aquilo ali vai minando a resistência à saúde das pessoas e vai causando estresse, né? E até mesmo, além da parte psicológica, no seu relacionamento com as outras pessoas, que tornam as pessoas irritadas, né, impacientes, ansiosas, e além das outras doenças já citadas, né? Diversas doenças são citadas assim pela literatura médica ou revistas especializadas, né? Bom, a poluição sonora é considerado crime. E qual é a pena dela? A pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então é considerado um crime. É um crime. É um crime. É previsto na Lei 9.605, né? Uma lei de crimes ambientais, né? Então tem um tratamento muito rigoroso. Inclusive, a pena pode ser aumentada diante da continuidade delitiva, né? Porque tem pessoas que insistem em continuar, né, praticando aquelas condutas que realmente violam, né, a legislação. Eu cito assim para os nobres vereadores mirins a questão assim a incidência muito grande de condutores de veículos, sejam motocicletas ou veículos, né, carros, que eles são às vezes autuados por escapamento aberto ou por uso de algum dispositivo que altere o escapamento do veículo. Ele sofre aquela notificação administrativa, aquela sanção administrativa na parte de trânsito e continua reiterando aquela conduta, entendeu? Então, ali já está caracterizando um crime de poluição sonora. Por quê? Porque ele, com aquela conduta, dolosamente, ou seja, intencionalmente, ele está produzindo ruídos acima dos limites percebidos que causam prejuízo à saúde física e mental das pessoas. Então, essas pessoas que assim se comportam podem, né, em tese, cometer até o crime de poluição sonora, às vezes em algumas atividades dessas que às vezes as pessoas acreditam que não vão ser alcançadas ou não vão sofrer sanções. A gente está esclarecendo que esses tipos de condutas podem, sim, causar sanções graves para as pessoas de acordo com a legislação vigente. O senhor comentou antes, né, que Balneário Camboriú tem uma incidência grande nesse tipo de crime. Talvez também seja por ser uma cidade verticalizada, que talvez o som reverbere de forma amplificada nos apartamentos. Tem alguma relação? Existem, né, medições técnicas, né, feitas pela Polícia Técnica que mostra que a distância dessas medições são feitas diante de normas já existentes. Então, essa influência dessa verticalização da cidade certamente pode aumentar em determinada situação, mas tem situações que são constatadas diante da aproximação mínima estabelecida pelas normas da ABNT. Então, essa tese de que o problema é aumentado pode até ser considerada, mas o que se leva em consideração é a emissão dos ruídos na fonte poluidora. Então, essa sensação do eco existe realmente, mas não é a medição do eco, é a medição da emissão de ruídos sonoros pela fonte poluidora. Ou seja,
tem uma caixa de som colocada do lado externo do estabelecimento comercial. Está ecoando a 200 metros. Certamente ali onde as pessoas vão estar a 200 metros vão ouvir o som. Mas as pessoas que estão bem próximas da caixa de som também estão sofrendo esses limites acima do permitido. Pode. As obras que acontecem nos prédios, nos apartamentos, é uma poluição sonora? A questão é a seguinte, a construção civil produz ruídos. Sim. É inerente à atividade da construção civil. Não existe uma legislação específica no município de Balneário Camboriú abordando a questão da poluição sonora. Inclusive, eu coloco para os vereadores mirins, né, que podem fazer essa proposição, né, em termos seria uma sugestão, no caso, para os vereadores, né, adultos que compõem aqui a casa, os atuais ou os futuros, que a questão da poluição sonora necessita, no meu modo de ver, né, ser inserida na questão do plano diretor, que o plano diretor pode estabelecer as zonas, seja residencial, comercial, mista, industrial, os limites que estariam dentro da razoabilidade da atividade, né, ou dali do local. E, certamente, quanto à questão da construção civil, teria um tratamento diferenciado pela natureza da atividade, os horários também restritivos que são impostos à construção civil, em muitos municípios do Brasil, não é o caso aqui do município de Balneário Camboriú, que existe, né, uma previsão, né, em termos de funcionamento, etc., mas o tratamento poderia ser mais específico no plano diretor e na questão de uma lei esparsa, né? Então, certamente, o limite da construção civil tem que ter um estudo técnico para estabelecer os limites, né? Existem já também normas da ABNT nesse sentido, e, com isso, seria estabelecido também a necessidade, talvez, de mudança de comportamentos, né? Que qualquer atividade econômica pode ter meios tecnológicos de mudar o seu funcionamento ou melhorar o tipo de funcionamento. Eu queria te perguntar como funciona ou como vai funcionar esses equipamentos? No caso do sonômetro? O sonômetro. Porque, pensando aqui, puxando o gancho dela, que muitas vezes essa poluição ela acontece, né, em horários que não tem como acompanhar. Então, o agente, né, tem que ir até o local e realmente fazer a medição com o equipamento, porque o som já pode não existir mais. Isso então, que eu ia pode ter perguntar. muito desse... Sim. Vamos dar exemplo que se lá em casa eu estou acontecendo uma poluição sonora, até o agente chegar, talvez não esteja mais acontecendo. Sim. Então, como é que vai funcionar? O quadro anterior era pior do que a eventual ocorrência de uma situação dessa que vocês comentaram, né? Do agente público chegar com o sonômetro e, no momento, já ter cessado a emissão dos ruídos. Antes de possuir o sonômetro, os agentes públicos chegavam para atender a ocorrência e tinha a constatação apenas sensitiva, ou seja, através da sua audição, se estava ocorrendo ou não. Agora, com o uso do sonômetro, o agente público, né, ou seja, um policial militar, um guarda municipal, um policial civil, um policial militar ambiental, vai comparecer na ocorrência, pode acontecer de chegar lá, ter cessado a atividade, mas vai ter o registro que houve a geração da ocorrência, da comunicação da ocorrência, estará documentado. Isso servirá para, no caso de comprovar a reincidência dessa situação. Uma denúncia. E, pela experiência que nós temos, normalmente esses casos repetem, né? Tornam a acontecer, até porque as pessoas têm essa sensação que não vai ser punida, não vai ser alcançada. Infelizmente, existe essa sensação de impunidade na comunidade, né? Eu queria aproveitar e perguntar se você acha que os outros municípios, até o país inteiro, deveria adotar esses sonômetros como um meio... porque o senhor comentou que a princípio não temos só o no Balneário Brasil, que tem. mas veja outras bem. cidades no mundo têm. Não, veja bem.
Eu comentei que não tinha o quadro das 4 corporações possuírem sonômetro. Entendi. Né? Perdão. E, logicamente, existem outros municípios no Brasil que as forças de segurança possuem sonômetro. Então, Então está são as esclarecido. 4. Aqui, eu exaltei foi a excelência do quadro. Né? Das A 4 unificação, forças de né? Além disso, nós temos ainda o BCTRAN, que possui um decibelímetro, mas não dessa última geração, e também a Secretaria do Meio Ambiente possui também sonômetro. Então, se a sua pergunta é que outros municípios poderão aderir, utilizar, Sim. muitos já usam isso no Brasil afora, né? E inclusive com legislações específicas para tratar do assunto. E existe também tipo um clamor público, né? De que realmente esse assunto da poluição sonora tem que ser tratado com mais cuidado, né? Que é um assunto importante, que por muitas vezes passa desapercebido, né? Criando essa sensação de impotência dos cidadãos. E o cidadão acaba achando que aquilo ali não vai ter solução, que as corporações policiais não vão resolver, que a justiça também não vai alcançar os infratores, mas esse quadro, felizmente, está mudando. Nós vamos implementar essas medidas que são necessárias para o sucesso do programa e tenho muita confiança que esse programa irá dar certo. Certamente os resultados, né, do uso desse equipamento logo irão aparecer. Na opinião do senhor, qual a importância, né, de programas assim que, como o senhor comentou anteriormente, tratam de questões de grande impacto, né, mas que muitas vezes elas passam desapercebidas, né? E aí até causam aquela, como o senhor falou, a sensação de impunidade. A importância de programas, né, serem realizados e aí essa unificação também, que acho que é o grande trunfo, né, do programa. A minha certeza é que a coletividade tem que realmente abraçar o programa, conforme está abraçando até agora, né? Existiu essa mobilização favorável ao programa e a necessidade da conscientização das pessoas que busquem, né, o seu direito, de trazer, de relatar o seu problema. A gente sempre cita que é muito importante o registro da ocorrência policial, né? E tendo um número de pessoas que está sendo afetadas por esse problema, é que façam um abaixo-assinado, façam os documentos, um documento formalizando as pessoas que estão sendo atingidas. Não que exista uma exigência legal quanto a isso, mas para o promotor, ou mesmo o delegado de polícia trabalhar com essa situação, é melhor caracterizar que um número de pessoas está sendo atingida, diferentemente às vezes, do que às vezes uma fazer apenas uma reclamação, não que a gente não tenha importância, mas só que daqui a pouco cai sempre naquela argumentação de quem está praticando o ato, de que aquilo ali é uma coisa pessoal, uma coisa sem importância, é uma desavença. Então, frisando, não que não seja importante, que a gente não tem que incentivar a manifestação individual, mas é importante caracterizar que existe um grupo de pessoas que está descontente com aquela situação. Infelizmente, o nosso programa já está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do doutor. Se possível, 1 minuto. Isso, e aí eu vou dar um tempo para as considerações finais, caso tenha ficado alguma questão que a gente não tenha perguntado, que o senhor queira compartilhar conosco. Eu queria repassar aos nobres vereadores mirins, né, o programa de prevenção, a cópia do programa, o protocolo de intenções. Aqui tem a manifestação do Conselho Municipal Animal, na época apoiando o assunto, que também uma das vítimas também são nossos pets, né? Okay. Aqui está a manifestação de 21 entidades
que formalizaram o seu apoio ao programa. Tem aqui também um ofício da APAI dizendo, nós estamos juntos nesse programa. E, como a título de sugestão para os vereadores mirins, que haja proposição de medidas no plano diretor, na criação de uma legislação esparsa no quanto à poluição sonora especificamente, e também estudem o que acontece normalmente no nosso trânsito. O nosso trânsito hoje em dia tem condutores que estão estão alterando os escapamentos dos seus veículos. O mais comum é o escapamento aberto, que retira o miolo das motocicletas, mas existem pessoas com poder aquisitivo alto que se utilizam de dispositivos tipo downpipe, que o downpipe, de uma forma bem ligeira, o downpipe ele existe no veículo, mas quando ele é modificado, tira-se o catalisador do escapamento, com isso aumenta a potência do veículo e mais a emissão de gases poluentes também aumenta, já que o catalisador é justamente para isso, para evitar a emissão de gases, e também os ruídos são bastante alterados. Estudem também e divulguem para os seus colegas, de forma preventiva, que existe outra violação do escapamento que traz graves danos para a saúde das pessoas, que é o pop and bangs. O meu inglês está, se não sei perfeito, mas dá para entender, né? É pops and bangs. O pipocar do escapamento. Tal. Essa forma de agir, né, fazendo o escapamento com esse dispositivo, eles fazem a ignição, lançar mais combustível no veículo, vindo do turbo, né? Então, o combustível é queimado no escapamento, aí provocando o quê? Aqueles ruídos, tipo metralhadora, explosões, estouros e até as labaredas. Isso aqui é muito comum na nossa cidade e tem que ter um tratamento mais rigoroso. Né? Isso não causa só problema pro sonoro, e sim pro motoqueiro também, quem pilota a moto. Normalmente quem pilota a moto está de capacete, mas eu chamo a atenção de vocês que esses dispositivos que eu falei, né, o downpipe modificado e o pops and bangs, esses dispositivos são feitos normalmente por pessoas com poder aquisitivo alto, são utilizados em carros importados. Tá? Isso é uma coisa que a geração mais jovem deve despertar para isso, ver como esse comportamento é muito agressivo contra a coletividade. Perfeito, criar mecanismos, né, e proposições para coibir esse tipo de atitude. Mais uma vez agradeço a presença então, do promotor José de Jesus Wagner e também dos nossos vereadores mirins, o Richard e a Maria Luísa Nascimento. Então, ouvintes da Rádio Câmara, esse foi o Vai Dar Política de hoje. Nos acompanhem também nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, o site da Câmara ABC. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.